Tudo bem? Bonitões, nesse pequeno vídeo eu vou falar um pouquinho de exercícios, né, e de assuntos que vão cair na prova. Então vamos lá. Vamos começar com esse aqui que talvez para alguns sejam os mais fáceis, para outros os mais difíceis, porque tem que ficar lembrando das relações. Você não precisa necessariamente, decorar cada relação que tem aqui, Não precisa. Precisa você entender o que está acontecendo. Se você lembrar e entender o que está acontecendo, vai ser mais fácil. Vou dar um exemplo aqui, Vou fazer sem fazer os desenhos, né? Vou fazer aqui uma reta, né? Certo? E eu vou definir dois pontinhos. Então, esses dois pontos que eu estou definindo aqui agora é como se fosse o centro da circunferência. Um aqui. E vou colocar o outro aqui. Beleza? Tá bom. Para a gente fazer toda essa relação que nós estamos avaliando, eu vou definir um tamanho da distância daqui a aqui. O que eu sugiro você fazer na prova? Você pode fazer essa linha com uma régua medindo a distância de verdade. E aí você vai conseguir entender melhor o que você está fazendo. Então, eu vou dizer para vocês que essa distância aqui, de 10 centímetros. Certo? Então, eu estou falando que o D, porque o D é exatamente isso, que é a distância entre os centros da circunferência, tem 10 centímetros. Beleza. Aí eu te falo que uma das circunferências, ela tem... Deixa eu pegar uma cor diferente, que é melhor. Essa circunferência, eu falo para você que o raio dela é 8. Se o raio dela é 8, quer dizer que se você pegar um compasso, você vai ter que colocar a ponta seca do compasso aqui na bolinha vermelha e esticar até chegar no 8. Então faz de conta que o 8 centímetros vai dar aqui. A hora que você traçar a circunferência, ela vai fazer toda essa volta lá longe e voltar aqui, certo? Então veja, você não precisa desenhar, só marca até onde vem o raio. E aí eu te falo que esse daqui, esse carinha aqui, é um raio de 2. Então se ele sair daqui e dá 2, ele vai bater aonde? Vou pegar até outra cor aqui, Ele vai sair daqui, vai bater 2, vai bater exatamente aqui em cima também, não vai? Então vai ficar assim, né? Repara, como aonde acabou esse raio, começou o raio de cá, ou os dois acabaram no mesmo ponto, as circunferências se encostam, elas se tocam num único ponto aqui. Quando se toca num único ponto, a gente fala que ele é secante. Mas, tio, como é que eu vou saber se é uma secante interna ou externa? Uai, olha só. Essa bolinha aqui equivale ao centro da circunferência de azul aqui. Não está fora da circunferência verde? Se ele está fora, só pode ser o quê? Olha lá, tangente externa. Olha lá, tangente externa. Certo? Vou desfazer essa rabiscaiada que eu fiz. E vamos para um outro exemplo. Agora pensa vocês que, de novo, a circunferência verdinha vai manter os mesmos 8 centímetros, vai chegar aqui. Só que a outra, que é aquela azul, né? Em vez de ter um raio de 2, tem um raio de 3. A hora que você medir, você vai ver que o raio do 3 vai vir aqui. Ou seja, esse raio passou pelo raio do outro. Então, se você fosse desenhar uma circunferência, essa ficaria algo assim, né? E a verdinha ficaria algo assim, certo? Reparou que elas se sobrepuseram?
Se elas se sobrepuseram, elas passaram em 2 pontos, aqui e aqui embaixo. Quando passa em 2 pontos, a gente chama de secante. Agora, se por acaso, na sua medida, o verdinho mantiver os próprios... Deixa eu pensar. Você fala que o verdinho tem aqui 12, certo? Então olha só, 12, ele até passou pelo centro do outro. E o azulzinho tem 2. E aí, o que eu faço? Ora, se daqui até aqui tem 2, daqui para lá também tem 2. Se a distância entre os dois aqui, ó, que é o D, é 10, aonde que 12 vai dar? Vai dar aqui em cima, não vai? O que vai acontecer então? Vai acontecer que essa circunferência azulzinha vai ficar assim, mais ou menos, né? E o verdinho, que é o grandão, vai sair, né, daqui, vai ficar grandão, vai passar lá longe e voltar aqui. Então veja que a circunferência menor agora está dentro da grandona, da verdinha. E não só está dentro, mas ó, as duas se tocaram aqui. Então nesse caso elas são tangentes. Só que nesse caso tangente interna, porque repara que essa circunferência ficou dentro da outra. Viu? Dá para a gente visualizar sem ter que fazer o uso das formulazinhas lá embaixo. Agora, pensa diferente. Vou dizer de novo que o verde tem 12 e chegou aqui. Só que esse carinha, em vez de ter 2 de raio, tem 1. Então, se ele tem 1 para cá, tem 1 para cá. Certo? Que é o azulzinho. Eu fiz de outra cor errada aqui, mas é o azulzinho. Então, deu 1 aqui e deu 1 aqui. Se fosse fazer a circunferência dele, ele faria algo assim. E esse que tem 12 está aqui. Então, olha só, ele faria tudo isso aqui, não é? No caso aqui, ele iria, né, bem mais para cá. Repara que a circunferência menor está dentro. Só que como o raio dela é menor e não chega a encostar no outro, ele não faz a tangência. Então, ele simplesmente uma interna. Beleza? Agora imagina que o verdinho tenha 5. 6, né? Que passei um pouquinho da metade, vai. E o outro tenha 3. 6 com 3 é 9. Tá vendo que a distância ficou maior? Repare o que vai acontecer. Essa circunferência vai vir para cá. E essa circunferência vai vir para cá. Repara que elas não se tocam. E cada uma está longe da outra. Então, se sobrou espaço aqui, ó, só pode ser o quê? Externa. Certo? E por fim, a última desse caso aqui é diferente agora. Imaginem vocês, agora eu vou desfazer inclusive a distância aqui, ó. Imaginem vocês, e agora eu vou fazer de cor diferente o centro. Ó, que um centro tá aqui. Não importa o raio. E o outro centro também tá aqui. Certo? Não importa o tamanho delas. As duas estão com o centro bem no meio. Então não existe distância entre os centros. Se não existe distância entre os centros, não importa o tamanho que você fizer, elas são sempre o quê? Concêntricas. Não precisa nem fazer cálculo. Porque se os dois centros estão juntos,
não tem distância entre eles. Certo? É isso aqui. Agora esse daqui. Esse aqui é um exercício que às vezes alguns alunos ficam um pouquinho apavorados. Existe uma regra, um teorema que diz o seguinte: se você tiver um triângulo retângulo e esse é, né, eu já sei porque tem esse símbolo dizendo que aqui é um ângulo de 90 graus, e tiver uma circunferência inscrita nele, eu consigo encontrar o raio dessa circunferência com base no seguinte: essa circunferência, ela toca uma vez só nessa linha aqui embaixo, né, nesse cateto do triângulo retângulo. Ele está tangenciando aqui. Aqui ele também tangencia e aqui ele também tangencia. Bem, então se você olhar bem, ele acabou cortando com a tangência esse triângulo em 3 partes. O teorema diz o seguinte: se você tem aqui, ó, um ponto. Peraí que eu errei, desculpa. Tem um ponto aqui. Certo? Esse ponto está saindo 2 segmentos de reta. Tá vendo? Um para cá e um para cá. E eles tangenciam, então a hora que eles estão descendo aqui, ó, eles tangenciam uma circunferência. Tá vendo essas duas linhas que eu fiz de azul aqui, mesmo tortinha? Elas têm que ter o mesmo tamanho. É uma regra. Não é como eu vou saber. Você já está sabendo porque é uma regra, entende? O mesmo vai acontecer aqui. Se tem um ponto em comum e dele sai 2 retas e elas batem em tangência numa circunferência, elas obrigatoriamente têm o mesmo tamanho. De novo, como é que você vai saber? Você não vai saber. É uma regra. Se tem um triângulo retângulo, tem isso, é o que vai acontecer. E por fim, eu quero que... Deixa eu pegar outra cor para não confundir, né? Por fim, se você tem um ponto aqui, mesma coisa, certo? Outra regra que você vai ter é o seguinte: tá vendo essas 2 linhas pink que eu fiz aqui, que sai do triângulo aqui do ângulo reto? Essas linhas, elas têm exatamente o mesmo tamanho do raio. Ela forma um quadrado ali, tá vendo? Então você já sabe que se você descobrir esse tamanho, você descobre o tamanho do raio. Tá, e como é que você vai fazer isso? Olha só. Eu não disse que esse é igual a esse vermelho é igual a esse vermelho, esse pink é igual a esse pink? Beleza. Vamos começar